Safira, fundador Rubi. Mas que honra! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Morrendo de calor. Aqui também. Aqui também, cara, tá muito calor. E agora a gente está naquela fase, né? É muito calor, depois é muito frio, né? Aí você dorme de coberta, amanhece todo molhado, dorme sem coberta, amanhece gelado, né? É verdade. Mas legal. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro, eu já quero começar, galera. Antes de agradecer, eu já quero começar dando bronca, hein? Não é meu feitio, não, dar bronca, mas eu já vou dar bronca agora de cara, né? Porque, né, ontem eu chamei a Mariana, né, e ela me falou uma coisa que realmente assim, me surpreendeu. Eu falei assim, ela não me conhece, né? Quando eu preciso pedir alguma coisa para ela, né, eu chamo ela de Marianinha, né? Quando eu preciso pedir alguma coisa para Pituxa, eu também chamo de Pituxinha, né? Exatamente. Vocês sabem disso. Aí eu chamei ela ontem, falei, Marianinha! Aí ela falou assim, ó, se é para cancelar amanhã, não tem jeito, nem vem. E eu falei assim, cara, ela não me conhece. Pera aí, galera, eu sou empresário Amway, a gente só tem uma palavra, né? Tal dia, tá marcado, a gente trabalha com agenda, né? E eu falei, não, eu só quero saber o que eu tenho que falar amanhã. Então, Mariana, aí vai minha bronca. Tá marcado, né? Quando eu te chamo de Marianinha, é porque eu quero pedir alguma coisa para você, não é porque eu quero cancelar um compromisso, tá? Pronto, bronca dada. Agora mas você fez questão de dar você fez questão de dar essa bronca em público? Olha que... Em público, é isso aí. É amor, Mariana, é amor. É isso aí. Quando eu quero pedir algum favor, quando eu quero pedir alguma coisa, é sempre Pituxinha aqui, Marianinha ali, quem mais que está aqui na sala que eu chamo desse jeito? Tá aqui, ó. Quem mais está aqui? A Lilianzinha está aqui também, né? A Paulinha está aqui também, né? A Silvaninha. É sempre assim. Quando eu preciso pedir alguma coisa, é sempre assim, sempre carinhoso, né? Ele apela para o emocional carente. Apelo para o emocional. Se fosse pessoalmente, eu iria também levar um chocolatinho. Né? Opa! Então, quando eu preciso pedir alguma coisa, eu levo um Próxima vez vem fazer o pedido aqui em casa. Eu quero! Mas legal. É isso aí. Foi isso que eu aprendi. Eu tinha uma chefe que toda vez que eu ia falar com ela, levava chocolate, ela falava, tá, o que você quer? Eu falava, não quero nada, mas já que você tocou no assunto... Né? Legal. Legal. Vamos lá, galera. Bom, então eu conversei com a Mariana, conversei com a Pituxa também, tá? E elas me falaram, me chamaram para estar aqui hoje com vocês para explicar um pouco de como que é o processo que a gente fez, né, com o Hangouts, né? A gente comentou um pouco lá no seminário, né, do que a gente estava fazendo, dos resultados que a gente estava tendo. É um projeto piloto ainda, não é um projeto que está fechado, que, olha, funciona, sensacional, né? Ele é um projeto que está em evolução, né? Mas tem funcionado bastante. Para a gente tem dado bastante resultado, né? E eu gostaria de compartilhar um pouquinho aí com vocês do que a gente está fazendo. E assim, não queria falar muito, não, porque, de repente, a gente pode deixar um tempinho aí para dúvidas, né, no final, tá? Então, que eu acho que é mais interessante, porque, para mim, né, eu vou falar, mas eu não sei exatamente o nível de entendimento que cada um vai ter. Então, quem quiser um pouco mais de detalhes, eu quero falar aqui uns 20, 25 minutos, meia hora no máximo, e depois eu deixo aberto aqui para questões, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Esse é um projeto que a gente tem trabalhado aí nele um pouco mais de 3 anos e a gente está enxergando cada vez mais importância nesse projeto. Então, a gente está dando cada vez mais atenção nele, tá ok? Então, vamos lá, né? Algumas das pessoas que estão aqui, até a própria Mariana, quer ver quem mais está aqui? A Paula, né? Eu sei que está aqui também, né?
são pessoas que participaram lá do início, né, das ideias, que a Rejane também, né, pessoas que participaram do início, né, das ideias que a gente teve a respeito disso, né? Então, vai ser talvez mais fácil de entender, né? Mas vamos lá, o pessoal aí que está vendo pela primeira vez vai tentar acompanhar aí e se tiver dúvida aí, pode perguntar, né? Vamos deixar as dúvidas para o final, porque eu não consigo ler aqui e responder durante, tá ok? Vamos lá, galera. Bom, enfim, tudo parte do nosso objetivo dentro do negócio Amway, tá? Todas as pessoas, quando elas se cadastram na Amway, elas são empresários independentes, elas não dependem de ninguém e elas podem trabalhar pelos seus próprios sonhos, né? Então, não existe uma coisa única que você pode conseguir dentro do negócio. O negócio, ele te proporciona várias coisas e você pode ter o nível de vida, a qualidade de vida que você desejar. Você pode trabalhar por isso, né? E o nosso desejo com o projeto Amway é conquistar a liberdade, tá? Esse é o nosso desejo dentro do negócio Amway, né? E essa liberdade, ela vem através de uma renda passiva, preferencialmente vitalícia e hereditária, né? É assim que a gente imagina que a gente vai conquistar a liberdade, né? Liberdade não é só dinheiro, mas não existe uma liberdade sem dinheiro, né? Então, a gente precisa de um pacote de coisas. E o dinheiro está incluído nesse pacote. E o que a gente viu é o seguinte, não é difícil ganhar dinheiro na vida, todo mundo de alguma forma sobrevive, né? Mas a maioria das pessoas dedica tempo demais para conquistar dinheiro e não conquista dinheiro demais. É tempo demais, mas é dinheiro de menos. Então, a gente começou a estudar, a ler e tudo mais, tal. A gente enxergou que é o seguinte, cara, se a gente constrói uma renda passiva, a gente chega na liberdade financeira, o que vai dar para a gente tranquilidade para que a gente conquiste outras coisas na vida, outras liberdades, né, na vida. Mas a financeira, ela é importante, porque enquanto não se conquista a liberdade financeira, a dedicação de tempo para ganhar dinheiro, ela toma a maior parte do dia, né? E é óbvio que a gente consegue, né, enquanto a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, algumas outras coisas na vida, mas basicamente a gente perde muita coisa na vida por ficar correndo atrás de dinheiro. Então a gente enxergou no projeto Amway, o que para mim é o grande diferencial, é muito legal, é muito bonito, né, é super gostoso, a gente faz esses amigos, né? Mas a parte mais importante, na minha visão, do projeto Amway, que é o diferencial de tudo que existe aí, é realmente a construção de uma renda passiva, vitalícia hereditária, tá? Mas isso não é muito fácil. Cara, não importa se é fácil ou difícil, né? E essa é a grande questão. Não importa se aqui a gente vai fazer isso rápido ou demorado. O fato é que o prêmio, ele é muito grande, ele é muito melhor do que qualquer outro prêmio aí. Sendo mais fácil ou mais difícil, e é mais difícil chegar nesse patamar, né? A gente vai ter um prêmio muito maior do que tudo. Então, esse era o nosso foco. Vamos conquistar a liberdade. E no começo, a gente não entendia muito bem como, né? O fato de a gente estar ouvindo os áudios e estar conversando com alguns diamantes não quer dizer que a gente está entendendo exatamente o que eles estão falando, tá? Então, não é que eu não tinha a informação, eu não tinha a compreensão dessa informação, né? Por isso que nos meus primeiros anos de negócio era muito trabalho e a gente conquistou um nível de liderança relativamente rápido, não foi tão rápido, mas também não foi tão lento assim, mas a gente não tinha liberdade, a gente só tinha alguns benefícios de ser líder, né? Ganhar uma boa renda, né? Era uma renda adicional muito boa ao meu emprego, era bem legal. Alguns meses, né, a gente ganhava alguns prêmios que eram bem melhores, ganhava viagens, mas a tal liberdade não estava lá, tá? Até que a gente começou, de tanto ouvir áudio, de tanto macetar aquela informação, a gente começou a entender algumas coisas. E uma das coisas que gera liberdade, e talvez a mais importante, né, que gera liberdade, é a gente ter o seguinte pensamento: tudo que vai acontecer na minha rede necessariamente tem que acontecer sem a minha presença. Tudo que vai acontecer na minha rede tem que acontecer sem a minha presença, porque se demanda a minha presença, eu jamais serei livre.
né? Então, se eu tenho uma rede que ela faz tudo sem precisar de mim, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Se eu me torno uma pessoa descartável para a minha equipe, é o melhor dos mundos, né? Porque aí a equipe continua trabalhando e crescendo sem a necessidade de eu dedicar o meu tempo, a minha energia vital naquele ponto, tá? E se a gente começar a expandir isso, a gente vai falar, pô, mas isso é impossível. Não, não é impossível. No começo, realmente é muito difícil, porque quando nós iniciamos um negócio, nós somos a engrenagem do negócio. Somos nós que temos que fazer com que as coisas aconteçam, né? Só que se a gente trabalha direitinho, a gente começa a colocar outras engrenagens, que essas engrenagens todas giram e que se a gente sai, elas continuam girando pelo impulso que elas estão e porque existem outras engrenagens ali que têm força suficiente para mover o todo, tá? Então, essa é o nosso objetivo. O que a gente entendeu é o seguinte: qualquer coisa que eu começo, eu tenho que ter o momento onde eu falo, eu posso sair e continua funcionando, e continua rodando. Esse é o sentido da liberdade dentro do nosso negócio. Nada pode depender de mim. Se existe uma estrutura que depende de mim, eu ainda não sou livre e eu preciso arrumar uma forma daquilo ser autossustentável que não precise de mim, tá ok? Então, esse foi o primeiro ponto. Aí a gente ouviu um áudio do Carlos Castellanos, e que eu ouvi esse áudio inúmeras vezes, tá? Até entender o que ele estava falando. E tem uma frase dele que ele fala o seguinte: a tua liberdade, ela não vem com o seu PIN. A tua liberdade, ela depende do PIN das pessoas da sua rede. Então, ele até fala, né? É melhor você ser um esmeralda com 3 diamantes do que um diamante com 6 platinas. Por quê? Um esmeralda com 3 diamantes tem uma solidez muito maior na rede do que um diamante com 6 platinas, tá? Porque o platina é o primeiro nível de liderança, ele é muito legal, ele é muito bonito, mas ele ainda é um PIN instável, né? Ele oscila muito, e essa oscilação pode fazer com que ele desqualifique a perna, tá? Já um esmeralda, e principalmente um diamante, mesmo com oscilação, não vai cair tanto assim a ponto de desqualificar a perna, né? Então, ele coloca aqui, para você ter uma rede sustentável, é melhor que você tenha pins maiores na sua rede, mesmo que eles sejam maiores que o seu, o que é ótimo, tá? E aí foi que despertou para a gente a ideia de analisar, né? Enxergar, né, as pessoas com platinas. Um platina não é um cara que vai lá e faz 10 mil pontos, né? Um platina não é alguém que você vai lá empurrando e vai junto com ele, constrói, e ele faz 10 mil pontos em 6 meses. Ai, que bonito, ele é platina. É legal, isso realmente acontece. Ele é um platina de PIN. Mas se você sai de perto, como você é uma engrenagem que está lá girando junto com ele, se você sai de perto, essa engrenagem começa a, talvez, né, falhar. Né? O teu trabalho não é rodar junto com esse daí a vida inteira. O teu trabalho é fazer com que ele rode sozinho. Porque se ele roda sozinho, ele sustenta essa rede, essa perna, tá? Então, a gente começou a analisar quais são as características, né, de liderança que as pessoas têm que ter, né? E a gente, obviamente, analisou as pessoas que estavam à nossa volta. Analisamos nós, né, Fernando e eu, né, o porquê que a gente chegou e sustentou. Analisou as pessoas da nossa equipe que chegaram e sustentaram, as que chegaram e não sustentaram, né? A gente já teve aí várias pernas qualificadas que caíram, vários pratas que caíram, alguns platinas que caíram, né? E a gente começou a analisar também as pessoas que estão mais próximas da gente, né? Os nossos líderes, os nossos crosslines que estão aqui, né? Quais as características que uma pessoa que sustenta um nível ela tem, né? E são inúmeras, né? Assim, mas eu poderia falar um tempão sobre, olha, o cara, ele é proativo, ele é legal, ele é pensamento positivo, tem muita coisa, é verdade. Mas a gente colocou 2 características como essenciais dentro do nosso negócio. Essenciais, que significa o seguinte: a pessoa que não tiver essa característica, essas 2 características, na nossa
visão, não vai chegar, tá? Na nossa visão. E isso é uma opinião, não é o correto. Mas essas duas características, elas são determinantes para que a gente enxergue com quem nós vamos trabalhar. Então, esse é o primeiro critério que a gente faz, a primeira peneira que a gente faz. Se você tem uma rede que tem 10 pessoas, né, você não tem que ficar escolhendo com quem você vai trabalhar, você trabalha com todo mundo. Se a tua rede tem 100 pessoas, você já não vai conseguir trabalhar com todo mundo. Você vai precisar de critérios, né? E você vai precisar de critérios quantitativos, né? E não qualitativos, né? Não é, é que eu gosto dele, eu enxergo potencial. Não, a gente tem que colocar as coisas da forma mais prática, mais processual possível, né? Numérica, de preferência, porque senão a gente fica sempre... Se cada pessoa que está na minha equipe, eu fico pensando, será que eu trabalho com ela ou não? Aí eu vou fazer uma reunião com a Fernanda para saber. Pronto, a gente vai ficar o mês inteiro fazendo reunião e não vamos nem decidir com quem que a gente trabalha. Então, a gente definiu critérios lógicos de quem são as pessoas que nós vamos trabalhar, tá? Apesar de serem critérios lógicos, não é que eu bato o olho e já sei se a pessoa é aquilo ou não, tá? Então, a gente precisa de um processo para definir se a pessoa é aquilo ou não. O fato é que, se durante esse processo ela não manifestar estas duas características, nós não vamos trabalhar com ela. Então você vai abandonar a pessoa? Não, não vou abandonar a pessoa. A gente não abandona ninguém. A gente sempre está estendendo a mão para todo mundo. Agora, existe uma diferença entre eu atender todo mundo e eu dedicar o meu tempo indo atrás de todo mundo, né? Dedicar o meu tempo com todo mundo. Não dá para fazer isso. Se você quer construir uma rede grande, se você quer chegar nos níveis, por exemplo, né? Como a Pitucha chegou, como a Mariana chegou, você não vai ter dezenas de pessoas na sua rede, você vai ter milhares. Você não vai ter tempo de vida para se dedicar a todas elas, tá? E aí é o contraponto. Pô, mas então, por que você vai ter uma rede grande? Porque sem a rede grande você não tem liberdade, né? Mas se você também ficar com todo mundo, você também não tem liberdade. Então, os critérios, eles precisam ser muito bem elaborados, né? Para que a gente saiba com quem a gente vai trabalhar. Ou seja, se eu pego ali a minha rede de 500 pessoas, eu preciso enxergar nessas 500 quem são as 5 ou 10 que vale a pena trabalhar. E não é que e o resto, né? Então você vai jogar fora? Não, o resto não quer atender esses critérios, porque não são critérios que, vamos supor, eu só trabalho com pessoas até 30 anos de idade. Aí o cara fala, pô, eu tenho 35, então você está fora. Não, não é um critério assim. São critérios que são baseados na vontade da pessoa, na força de vontade da pessoa, e não num critério que ela não consiga ter. Que critérios são esses? Vamos parar de enrolar. Os critérios são autonomia e responsabilidade, tá? Nós só dedicamos nossa energia vital, nosso tempo de qualidade para pessoas que desenvolvem autonomia e responsabilidade. Se a pessoa não for autônoma ou não for responsável, para a gente não atende o critério de trabalho. Por quê? Porque essa pessoa, enquanto ela não desenvolver essas características, ela jamais vai chegar à platina. E se chegar, não sustenta. E é isso que a gente viu dentro da nossa equipe. Pessoas que chegaram à platina sem autonomia e responsabilidade, ou, né, tem que ter os dois, não adianta ter um só. E se ela chega lá, ela não consegue sustentar esse nível. Ou seja, gera mais trabalho para a gente. Ou seja, nos afasta da liberdade. Então, galera, crescer no negócio é bom? A resposta depende de como se cresce, né? Alguns aqui que são mais antigos, né, no mundo, né? Não no negócio, né? Alguns aí que já têm acima de 40, de 50 anos de idade, podem lembrar de uma marca de roupa chamada Pacalolo, né? A Pacalolo foi uma grande febre
né, no Brasil inteiro, imagina. Ela veio com umas roupas amarela, fosforescente, laranja, verde, né? E eu lembro, na época eu era adolescente, né? Todo mundo tinha roupa da Pacalolo, né? E de repente ela sumiu do mercado, né? E aí, lendo um livro chamado Gente que Faz, né? O cara explicou por que a Pacalolo faliu, né? A Pacalolo faliu. Então, aqui a galera tinha a Pacalolo aqui. A Pacalolo faliu por excesso de venda, por excesso de crescimento. Não foi por falta de venda, né? Ela faliu por excesso de venda. Por quê? Porque crescer é bom, desde que cresça da maneira certa. A Pacalolo tinha processos lá dentro, né, administrativos financeiros, que não suportaram o crescimento dela. Então, quanto mais ela crescia, mais ela se endividava. E até que chegou um ponto onde ela não conseguiu saldar a dívida e ela faliu. A Pacalolo faliu, ela sumiu do mercado, tá? Por isso. Então, crescer é bom, depende de como se cresce. Porque nos primeiros anos de negócio, no meu negócio, eu crescia até relativamente bem, mas eu crescia errado. Então, quanto mais eu crescia, mais eu trabalhava. Quanto mais pessoas entravam na minha equipe, mais afastado da liberdade eu estava. Então, a gente decidiu, e depois das coisas não funcionarem, porque aí eu já não podia respirar, aí eu já não podia dormir, aí eu já não podia comer, porque eu tinha que cuidar da rede, porque a rede estava em crescimento, tá? Aí a gente decidiu mudar. E aí, depois de muitas coisas, a gente chegou nessa questão. O que significa autonomia? Autonomia significa saber fazer as coisas. Isso significa autonomia, tá? E o que significa responsabilidade? Fazer aquilo que se sabe. Então, são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Por isso que a gente definiu isso muito bem. Eu preciso que a pessoa seja autônoma, ou seja, que ela saiba fazer as coisas se eu não estiver por perto. Mas, além disso, eu preciso que ela seja responsável, que ela faça as coisas quando eu não estou perto. Porque, se não tiver essas duas características, me atrapalha. Se ele não for autônomo, significa que eu vou ter que fazer tudo para ele. Tudo que ele vai precisar, eu vou fazer. Hélio, eu vou patrocinar alguém, vai comigo. Eu vou mostrar um plano, vai comigo. Eu vou dar um treinamento, vai comigo. Eu não tenho tempo para cuidar de todo mundo. A pessoa precisa saber fazer sozinha, né? Se ele não for responsável, ele sabe fazer, mas ele só faz quando eu estou perto. Então, se eu não estou perto, supervisionando, olhando, controlando, ele não faz. Então, aí vai chegar um ponto que a Emma vai falar: parabéns, você ganhou uma viagem, você vai para o Caribe, e eu vou falar assim: não posso, porque se eu for, minha rede não vai trabalhar, né? Então, se não tiver essas duas questões, a autonomia e a responsabilidade, nós atendemos essa pessoa, mas nós não trabalhamos com ela até que ela desenvolva a autonomia e a responsabilidade. E, galera, de verdade, eu não sou malvado, tá? Uma pessoa que não é autônoma ou não é responsável, ela não é por decisão dela, por vontade dela. Não é por falta de habilidade, não é por nenhum problema, não é porque ela é incapaz, não. Uma pessoa que não é autônoma e não é responsável, ela tomou a decisão de não ser. Como eu coloco isso como critérios, né? Olha, eu vou trabalhar com a pessoa que seja autônoma e responsável, ela enxergando isso, ela toma a decisão de falar: não, eu não quero ser isso daí, então não precisa trabalhar comigo. Então, essa é a verdade. Eu não vejo uma pessoa que fala assim: cara, coitadinho, ele não sabe fazer compra sozinho. Bom, ele não sabe fazer compra sozinho, não tem problema, eu ensino ele, porque o meu processo é transformar ele em autônomo. Mas não adianta, ele não aprende. Cara, se ele não aprende a fazer compra, não é porque ele não tem capacidade, é porque ele não quer. Não tem motivo para a pessoa não ser autônoma. Não tem motivo. E nem não tem motivo para ela não ser responsável. Não existe isso, tá? A pessoa é uma decisão dela, tá? Esses são os dois pontos muito importantes que a gente trabalha na nossa equipe e sempre nós estamos olhando. A pessoa é autônoma, ou seja, ela sabe fazer o que precisa ser feita, né? Não, eu vou lá e ensino. Isso daí depende de mim. Ela aprender depende também de mim. Ela fazer não depende de mim, depende dela.
Por quê? Porque a responsabilidade ela nunca é imposta. Isso, quando a gente impõe, é obrigação. A responsabilidade ela vem de dentro. E aí eu não consigo arrancar a responsabilidade da pessoa. Ou ela é, ou ela não é. Então, eu ensino ela a ser autônoma, mas ser responsável eu acompanho e tudo mais, tal, traço planos de ação, tudo, mas ela tem que executar. Se ela não executa isso daí, ela não está sendo responsável, tá? E outro ponto muito importante que a gente enxergou, né? Todo líder na Amway tem a sua própria estrutura. Todo líder tem a sua própria estrutura, tá? E isso é muito importante. Não existe um líder na Amway que não tenha a sua estrutura, que use somente a estrutura dos outros, né? Não tem um líder que não tenha seus treinamentos, suas reuniões, né? Que não tenha a sua metodologia, sua forma de trabalhar, que não tenha o seu tipo de orientação. Não existe isso. Todos os líderes, a maioria trabalha muito similar, mas cada um tem a sua própria estrutura. E como eu acredito que primeiro vem a atitude e depois vem o resultado, tem muita gente que fala, quando eu for líder, aí eu vou ter a minha estrutura. E eu olho e falo o seguinte, é a mesma coisa que o cara falar, a hora que a churrasqueira estiver quente, aí eu boto o carvão. Cara, primeiro vem a atitude, depois vem o resultado. Se todo líder tem sua estrutura, né, qual é a atitude que ele tem que ter? Montar a estrutura, porque isso vai elevar ele a ser líder. Ele não vai chegar líder sem ter estrutura. Não vai, não tem como, tá? Então, esses são os pontos que levaram a gente a chegar nessas conclusões. E como que a gente vai trabalhar todas essas questões, tá? Isso tudo que eu estou falando são conversas, né, de anos, tá? Estou resumindo aqui, mas a gente ficou muitos anos conversando, discutindo sobre essas questões, né? Então, a gente determinou, né, o que seriam os básicos do negócio. Imagina a seguinte situação, a pessoa vai sair daqui, ela está aqui, ela fala, eu entrei na Amway, mas eu vou embora daqui, eu vou para um lugar, para uma cidade que não conheço ninguém lá, ninguém me conhece, não existe Amway lá ainda, e eu quero construir um negócio lá, mas eu não quero que você me ajude. Me fala o que eu preciso fazer para que eu chegue lá e comece a fazer e aprenda a construir o negócio sozinho. Então, a gente, novamente, né, você vai precisar de 1000 coisas, mas a gente foi cortando essas coisas até chegar no que a gente chama dos básicos do negócio. Né, os pilares fundamentais do nosso negócio, tá? São só 3. A gente vai precisar de muito mais coisa, mas tudo isso a gente vai aprender ao longo do tempo. Agora, sem esses 3, não existe um líder que não tenha esses 3 básicos, que não saiba fazer esses 3 básicos, tá? O primeiro básico é movimentar produto. A pessoa precisa aprender a comprar produto sozinha, tá? Esse é o primeiro básico. O segundo básico, ela precisa aprender a patrocinar pessoas sozinha, né? Então, ela precisa aprender a convidar, a mostrar plano, a cadastrar, ela precisa aprender isso. E terceiro, ela precisa aprender a treinar essas pessoas. Então, vamos voltar no exemplo. O cara vai mudar para uma cidade que não conhece ninguém, ninguém conhece ele, e lá ninguém está na Amway. E ele fala, quero montar uma estrutura aqui. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que movimentar produto, ele vai ter que comprar produto para uso e ele vai ter que comprar produto para distribuir para a galera. Ele vai ter, caso ele queira crescer, tá? Ele vai ter que convidar pessoas, ele vai ter que mostrar planos. Então, eu não vou estar lá com ele. Se ele vai querer fazer isso sozinho, ele precisa aprender a mostrar plano. As pessoas não vão cair no colo, não vão bater na porta dele e falar, eu fiquei sabendo que está na Amway e quero entrar. Isso não vai acontecer, né? Pelo menos não no início. Ele precisa aprender a mostrar plano. E ele precisa aprender a treinar essas pessoas. Porque se ele quer construir um negócio Amway de forma coerente com o que a gente está pregando, que é a liberdade, ele não vai poder mostrar plano para todo mundo. Não, eu mostro o plano para você e para todos os seus amigos. Aí ele cresce, é verdade, mas ele não cresce gerando liberdade. Então, se ele não aprende a treinar, ele foi lá e patrocinou o João, a Maria e o Pedro. Se ele não ensina o João, a Maria e o Pedro a mostrar outros planos, ele vai se sobrecarregar.
E aí a vida dele vai ficar que nem era a minha. Trabalha demais, não consegue viver, não consegue prestar atenção em mais nada. Por quê? Porque fica o tempo todo querendo correr atrás de ponto, de nível e de crescimento, e a vida não flui, né? É diferente quando você fala, cara, eu estou em casa, estou tranquilo, e as coisas estão acontecendo, a pontuação está entrando, as pessoas estão entrando, e o meu trabalho, aquela velha ideia de que se cada um fizer um pouquinho, né, cresce bastante, essa ideia não existe para quem não gera autonomia nas pessoas. Só ele faz muito. Então, a ideia de cada um fazer pouquinho não existe. A ideia de cada um fazer pouquinho é se cada um for autônomo e responsável. Então, a gente determinou os 3 básicos. O cara mudou para a cidade lá, um exemplo, tá? Ele vai aprender a movimentar produto, ele vai aprender a patrocinar pessoas e treinar essas pessoas para fazer a mesma coisa que ele, né? Isso daí também veio de encontro ao que a gente estava imaginando há 14 anos atrás, né? Que um dia nós teríamos um projeto muito mais virtual do que presencial. A gente não estava esperando a pandemia, a gente não ficou assim, não, um dia vai ter pandemia, vai ter vírus aí, e aí todo mundo vai precisar de internet. Não era isso que a gente imaginou. Mas a gente imaginou que as futuras gerações, as pessoas que hoje já estão com 10 anos, né, ou com 5 anos de idade, quando elas chegarem nos 20, 30 anos de idade, elas não vão fazer o que a gente faz, né? O mundo vai ser um pouco diferente, porque ele está mudando. Se a gente voltar 10 anos atrás, você fala, nossa, quanta mudança. Você acha que daqui a 10 anos não vai mudar mais nada? Vai mudar muito mais, numa taxa muito maior do que mudou nos últimos 10. Então, se o nosso negócio não se adapta ao mundo virtual, a gente pode ter problemas. E o nosso negócio não é a Amway, tá? O nosso negócio é nosso. É o meu negócio Amway, é o teu negócio Amway. Então, o que a gente pensou? Vamos dar esses primeiros passos no mundo virtual. Então, se eu estou conversando aqui, estou conversando com a pessoa que está lá na Bahia, né, com a pessoa que está lá no Pará e a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, estas pessoas têm que ter a possibilidade de construir um negócio. E eu não vou até lá. Eu não vou até todos os lugares. Não dá. É humanamente impossível. É muito caro. Eu falo, não, eu vou dar um pulinho aí no Pará, né? Eu vou gastar R$2.000 de passagem, mais hotel, ficar aí uma semana com você para fazer o trabalho com você. Não dá. Por quê? Se eu quero expandir, eu não vou conseguir fazer isso sempre, né? Então, a ideia é causar autonomia nessa pessoa, né? É provocar autonomia nela. Ela entrou lá no Pará, ela entrou no Rio Grande do Sul, ou agora, né, que na semana passada um rapaz entrou lá em Florianópolis, na nossa equipe, ele precisa aprender a trabalhar sozinho, ele não vai ter ajuda, né? E até se ele aprender a trabalhar sozinho, seguramente ele vai trabalhar melhor e mais fácil do que se ele tiver eu ali do lado, tá? Então, foi isso que a gente pensou. Tá, vamos reduzir ao máximo a quantidade de informações. Então, são 3 básicos. Você precisa aprender a movimentar produto, pelo menos fazer a sua compra sozinho. Você precisa aprender a trazer pessoas para o negócio e você precisa aprender a treinar essas pessoas. E depois que a gente fez isso, a nossa rede começou a crescer, né? Por quê? Porque já não dependia mais do meu tempo. Então, eu, particularmente, senti uma melhora muito grande no meu resultado, né? Foram anos onde a gente sempre teve um crescimento. Não foi explosivo, mas ele foi um crescimento constante, né? Porque nós estávamos provocando essa autonomia nas pessoas. Então, eu comecei a ver pela primeira vez um monte de gente comprando produto, sozinha, sem pedir para mim. Ele faz pedido combinado, inclui uma caixa de sabão, me traz 3 creme dental. Isso era, minha vida era assim. Chamar as pessoas, e até quem é mais antigo lembra, a gente tinha uma campanha, né, que chamava 00, né? Ou seja, olha no mapa da tua rede, vê quem está com 0, liga e oferece produto. Pega, faz pedido combinado, recebe tudo e depois vai lá entregar. Ó, quanto tempo eu fiz isso? Ó, um monte. E aí, o que me resultou isso? Em nada, porque nenhum deles continuou usando o produto. Se eu estivesse trabalhando que nem um escravo ainda, talvez estivesse. Mas aí a vida não vai valer a pena. Então, foi isso que a gente imaginou. Aprende a movimentar produto e a galera começou. Então, a gente passou a ensinar as pessoas a fazer compra sozinho. E funcionou muito bem.
Hoje, cerca de 80% das pessoas que nós patrocinamos, elas compram produto sozinhas, ou seja, elas viram B1. É uma taxa muito grande, tá? É muito diferente do início do negócio, onde a maioria entrava e não comprava nada, a não ser que eu levasse para ele. Então, hoje, a gente tem já desenvolvemos, né, pode dizer assim, uma habilidade para que as pessoas façam os primeiros pedidos dela sozinha. E aí, quando ela faz o primeiro pedido sozinha, olha só, ela virou autônoma, porque ela aprendeu, ela sabe fazer. Agora, ela vai ser responsável? Aí já não é um problema meu, é dela. O que significa responsabilidade? Ela vai continuar fazendo esses pedidos? Não sabemos. Então, a minha parte é ensinar, a dela é fazer. Eu me certifico que ela aprende, mas se ela vai fazer, aí o problema é dela. Aí, vamos passar para o próximo básico. O básico 2, qual que é? A pessoa precisa aprender a mostrar plano sozinha, né? Mas como que ela vai fazer isso? Não importa como que ela vai mostrar o plano. O que importa é que ela vai ter que fazer. Alô? Voltou? Tocou o telefone aqui. Tá tudo tranquilo aí? Tá me ouvindo? Hélio, tranquilo, voltou. Então, beleza. Tá. Então, a pessoa vai ter que aprender a fazer aquilo sozinha. De novo, estão me ligando aqui. A pessoa vai ter que aprender a fazer aquilo sozinha. Ela vai ter que aprender a fazer aquilo sozinha, porque eu não vou poder fazer por ela. Ainda mais se a pessoa está longe, né? E aí, o que acontece? A gente começou a desenvolver formas de explicar para a pessoa como que ela pode mostrar o plano, como que ela pode patrocinar os primeiros dela sem a nossa ajuda. Porque eu não quero ajudar. Não é que eu não quero ajudar. Não é bom eu ajudar. Porque quanto mais eu ajudo, mais dependência eu causo, né? Mais ligação eu causo. E eu preciso cortar isso. Eu preciso que ela seja uma pessoa autônoma, que ela faça tudo sozinha e que ela possa patrocinar pessoas sozinha. Enfim, quebramos a cabeça, tal, mas deu certo. A gente desenvolveu a habilidade de ensinar as pessoas a patrocinarem outras pessoas, tá? E a gente ensina à distância. Então, o rapaz que eu patrocinei em Florianópolis, ele entrou no final do mês passado, ele fez o pedido de produto agora no começo do mês e ontem ele patrocinou o primeiro dele. Nossa, mas já... não importa quem, foi o sogro, mas não importa, não é a questão que foi o sogro ou que foi o outro. O que importa é que ele fez o processo sozinho. Se ele tiver uma outra oportunidade, você acha que ele sabe? Claro que sabe, porque ele já fez a primeira vez. Então, eu me certifiquei que ele é autônomo. Agora, ele vai continuar mostrando o plano e patrocinando? Aí é ele, com a responsabilidade dele, que vai determinar isso, tá ok? Então, a gente aprendeu isso daí. E aí a gente, beleza, então o básico 2 hoje, bastante gente, cerca de metade das pessoas que nós patrocinamos, elas viram B2, né? Elas viram básico 2, elas aprendem a patrocinar, né? Outras pessoas. E aí vai depender delas ter a responsabilidade, que aí não é a metade, tá? Aí é bem menos, né? Tem muita gente que aprende e não faz, tá? Mas que ela aprende, porque eu fico lá em cima. Nós desenvolvemos um processo para ensinar isso. E aí a gente foi para o básico 3. E esse aí é o mais difícil. E por esse básico 3 ser tão difícil e a gente ter quebrado tanto a cabeça, foi que a gente começou a fazer as reuniões semanais. A gente chamava de reunião de integração, né? Que a Mariana participou de várias, né? A Paula participou, a Rose participou, um monte de gente participou em vários locais. A gente começou a abrir reunião de integração, que eram reuniões pequenas, né? Sem um formato muito bem definido, aí as coisas foram evoluindo. Aí a Fernanda engravidou e aí ela começou a ter dificuldade de participar das reuniões quando foi chegando perto de nascer. Então a gente, junto, né, com a ideia de que a gente tinha muita gente fora, né? E a gente não estava conseguindo duplicar a ideia para as pessoas de fora, a gente começou a fazer essas reuniões virtuais, tá? E aí essas reuniões foram evoluindo, o formato dela foi se adaptando para o que a gente queria e hoje nós chamamos essas reuniões de escola de B3. Por quê? Porque a maioria das pessoas compra produto sozinha, porque elas são B1, patrocinam pessoas sozinhas, porque elas são B2, mas não tem a terceira perna, que é ensinar essas pessoas a fazer o mesmo. Então, eu ensino a pessoa a patrocinar e ela tem um monte de lateral, mas ela não ensina ninguém a patrocinar para baixo. Então, eu tenho um monte de rede que só tem um nível, né?
dois, né? Que é o meu frontal e a primeira linha dele, tá? Tem um monte ali. Vez ou outra aparece um abaixo, né? Mas muitas vezes com a ajuda desse daqui, do patrocinador, né? Do upline, do meu frontal, o João patrocinou a Maria e vai junto com a Maria patrocinar o Pedro. É legal, mas não gera autonomia. Não está gerando autonomia na Maria, que é o segundo nível, né? Então, a gente criou a escola de B3 para transmitir esse conceito de que quando que a tua rede vai trabalhar sem você estar perto. Então, a gente faz perguntas do tipo assim, quem que está patrocinando enquanto você está tomando banho? Né? Quem que está movimentando o produto enquanto você está dormindo, enquanto você está trabalhando? Né? Essas coisas a gente precisa acontecer. Se você entrar no mapa da rede agora, vai fazer sentido? Ou ele vai estar igual ontem? Né? Você vai ter alguma surpresa lá? Ah, não, nem vou entrar, porque vai estar exatamente igual. Então, você não tem rede. Você não tem negócio. O seu negócio é o que acontece quando você não está trabalhando. Se eu entrar no meu mapa da rede agora, é possível, provável, que tenha mais ponto do que ontem e que tenha mais pessoas do que ontem. Por quê? Porque eu tenho uma rede, que um pedaço dela, né, alguns são autônomos e responsáveis. E aí, bom, é legal, porque uma pessoa que está entrando nova agora na minha equipe, sem eu estar sabendo, sem eu ter feito nada, me gera renda passiva, que me leva perto do objetivo que eu tenho, que é a liberdade. Se esse volume aumenta, né, eu tenho mais liberdade. No passado, o aumento do meu volume me gerava mais trabalho. Hoje, o aumento do meu volume me gera mais liberdade, me gera menos trabalho, né? Justamente por causa dessa mudança de foco. Então, hoje nós estamos, apesar da dificuldade que nós temos para crescer, porque esse é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil é eu fazer pelas pessoas ou com elas. O caminho mais difícil é ensiná-las a fazer. Mesmo sendo mais difícil, para a gente ainda é o melhor. E a gente está tendo alguns bons resultados. Ainda não acertamos a mão 100%, porque a hora que acertar, eu acho que a gente tem um grande crescimento. Mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. E esse caminho certo, a escola de B3, ela ajuda nesse sentido, tá? O que é a escola de B3? É uma reunião semanal que nós temos, tá? E é uma reunião semanal para transferir esta metodologia, esses conceitos, essa visão, para que a pessoa que entre nessa reunião entenda a importância. Não é dele fazer, ele já entendeu. Essa importância ele já entendeu, que ele vai ter que fazer sozinho. Ele não entendeu a importância que ele vai ter que ensinar o outro a fazer sozinho. Essa é a nossa maior dificuldade, é transmitir essa informação. Então, nós temos uma rede que tem um monte de B1 e B2. Tem gente pra caramba que movimenta produto e patrocina. Mas tem poucos que duplicam. Tem poucos que ensinam outros a fazer o mesmo. E a gente não está conseguindo enxergar onde que está a falha, né, de entendimento. Mas estamos em busca de. E a escola de B3 está dando muitas respostas para a gente, tá? O que é a escola de B3? É uma reunião semanal que tem um formato bonitinho, que a gente veio adaptando ao longo do tempo, tá? E é uma reunião que acontece com a ferramenta chamada Hangouts, né? Que é o Google Hangouts, né? Por que nós escolhemos o Hangouts, né? A gente avaliou todas as ferramentas na época, faz 3 anos e pouco que a gente, quase 3 anos e meio, que a gente tem essas reuniões acontecendo toda semana, tá? E sempre foi nessa ferramenta. No começo, nós testamos várias ferramentas. A ferramenta que tecnicamente foi a melhor foi o Zoom, né? Que é essa ferramenta que a gente está aqui. O Zoom, em termos técnicos, hoje é a melhor ferramenta. A gente testou umas 5 ou 6 ferramentas diferentes, né? Por que nós optamos pelo Hangouts? Por 2 motivos principais. O primeiro motivo é que é uma ferramenta gratuita, então é mais fácil duplicar. O Zoom não é uma ferramenta gratuita, e mesmo o investimento sendo baixo, já começa a complicar a questão da duplicação. Então, por isso que as nossas reuniões da escola são feitas no Hangouts. E outra coisa que para a gente é um ponto muito importante, o limite máximo de participantes é 10. E para a gente isso é necessário. Neste modelo de trabalho, é extremamente importante que a sala seja pequena, né? E isso a gente aprendeu muito com a escola que a gente teve. A gente teve uma escola de inglês, ficamos 15 anos com ela,
E quando a gente foi lá fazer a adesão, era uma franquia, né? Eles falaram assim, a sala pode ter no máximo 14 alunos. Ué, por que 14 alunos? Porque 14 alunos é o máximo que um professor consegue atender adequadamente dentro de uma sala. Mais do que isso, aí vira sala de aula tipo de faculdade, que um cara na frente fala e o resto aprende se quiser. Como o nosso objetivo é causar autonomia, né, a gente precisa se certificar que aquela pessoa está aprendendo. E não é com prova, é com prática. Então, a pessoa precisa praticar. Se eu tenho uma sala muito grande, eu não consigo cuidar de cada um individualmente. Lá na escola, tem eu e tem no máximo mais 9 alunos na sala. Já dá para eu cuidar de todos, tá? Na minha percepção, depois desse tempo todo, o ideal é ter entre 6 e 7 alunos na sala, tá? Com 6 a 7 alunos na sala, a gente consegue cuidar de todos eles. Então, a gente cuidar adequadamente de todos eles, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, que mais que tem a escola de diferente, tá? A escola, como qualquer escola, para que ela funcione bem, ela precisa de 2 aspectos essenciais. O primeiro, ela precisa de novos alunos. Uma escola que não matricula alunos novos, ela vai à falência, tá? E depois, o segundo, ela precisa formar alunos. Então, ela precisa de alunos que entram e de alunos que saiam. Então, a nossa reunião, né, essa reunião da escola de B3, as pessoas não frequentam toda semana. Elas frequentam por um período. É um curso, é uma escola. Ela entra, aprende o que precisa e vai embora. Por quê? Porque, senão, eu tenho uma escola, você se matricularia numa escola de inglês que os alunos nunca aprendem a falar inglês? Você se matricularia numa faculdade de engenharia que os alunos nunca viram engenheiro? Claro que não. Então, por que a pessoa vai entrar numa escola de B3 se ela nunca vai ser B3? Né? Então, mas ela vai ser B3. Então, se ela vai ser B3, ela não tem que ficar ali, ela tem que ir embora. Né? E indo embora, por que ela vai embora? Ela vai embora para montar a própria escola de B3 dela, porque ela já sabe fazer o processo. O B1 é o cara que compra produto sozinho. O B1 é o papel do consumidor. Tá? O B2 é o cara que mostra plano, que patrocina. É o papel do vendedor. Ele está vendendo, não está vendendo produto, ele está vendendo um plano de negócios. O B3 é o papel do professor. Então, se ele quer ser um B3, e o B3 é o que vai dar a renda passiva e a liberdade, ele precisa ensinar pessoas. E ele começa sendo B3, ensinando um, ensinando outro ali, ensinando depois mais um lá para frente. Mas conforme essa engrenagem começa a girar, ele vai ter necessidade de ensinar mais pessoas. Sendo ele um B3, monta uma escola, monta uma salinha que você tem já um programa para ensinar essas pessoas. Tá? Então, foi essa que é a ideia da nossa escola. Hoje, eu estou com 6 ou 7 alunos mesmo na minha escola. Eu estava com 9 alunos, né? No mês passado, formei 2 ou 3, né? Então, que pararam já de frequentar, que estão em busca de alunos para a escola deles, porque a ideia é a duplicação. Se eu tenho um monte de gente que monta as suas próprias escolas, eu não preciso mais ter a minha, por exemplo. Tá? Eu poderia falar assim, galera, pronto, minha escola acabou, matrículas fechadas, já tenho ali 50 escolas rodando, eu sou livre. Essa que é a ideia. Né? Não que eu vá fazer isso, porque eu adoro a minha escola, adoro meus aluninhos, né? Adoro, né? Que nem a Lenira falava, os meus aluninhos, né? Agora eu também tenho aluninhos, né? Eu também adoro meus aluninhos, né? Então, eu não quero fazer isso, mas essa é a minha estrutura. E por eu ter uma estrutura, justifica eu ser líder. Agora, eles querem ser líder? Querem. Então, eles têm que montar a estrutura deles. Eles não vão montar um seminário. Eles não vão montar uma orientação empresarial. Mais uma escola de B3, ele monta ele com mais 3 pessoas, já dá para montar uma escola de B3, tá? Essa é a estrutura da escola. Tá? Quais critérios? Vou botar todo mundo que eu patrocino lá nessa minha escola de B3? Não, eu não boto todo mundo. Eu boto as pessoas que se qualificam para estar lá. E como que uma pessoa se qualifica para estar lá? Eu tenho 3 critérios de medida também. O primeiro critério é o seguinte, ele tem que querer ser um B3. Né? Então, todo mundo que entra na minha equipe, eu explico para ele o que é o B1, B2, B3 e pergunto se ele quer
trabalhar com essa metodologia, tá? E quase todos eles dizem que sim. Nem todos trabalham, mas dizem que querem trabalhar. Então, beleza. Essa é a primeira forma. Você quer ser um B3? Quero. Então, tá bom. Outro ponto. Você precisa, para entrar na escola, ser no mínimo B1. Porque se você não comprou o seu produto sozinho, você não deu amostras de que você quer ser autônomo. Porque para comprar produto sozinho, cara, você não precisa de nenhum tipo de habilidade. Você só precisa de um pouco de vontade. Não precisa de cartão de crédito, não precisa de tempo, não precisa de internet. Cara, não existe uma desculpa aceitável para a pessoa não comprar produto sozinha, tá? Então, ela precisa ser B1, ela precisa querer ser B3, tá? E isso implica em querer montar a escola dela depois, é por isso que ela vai passar pelo esse curso, né? Então, não adianta você entrar numa faculdade de Direito, mas eu não quero me formar advogado. Cara, então não entra, você está perdendo tempo. Aqui é a mesma coisa, você quer ser um B3 para depois montar a tua escola? Quero, então vem. Você tem que querer ser B3, você tem que ser pelo menos B1, ter comprado sozinho, e você tem que ter pelo menos 16 semanas consecutivas, sem falta, disponível para você estar na escola. Topa? Se a pessoa passa nesses 3 critérios, e é ela que vai me falar, então, assim, eu aceito qualquer um, desde que a pessoa seja B1, queira ser B3, montar a escola dela e tenha, no mínimo, 16 semanas consecutivas, sem faltas, para poder cursar. Por que sem faltas? Porque a nossa escola não ensina na teoria. O que eu estou passando aqui para vocês é teoria. Está todo mundo ouvindo, algumas pessoas anotando, mas ninguém está praticando. Essa escola, ela não é uma escola teórica, ela é uma escola prática. Porque não sou eu que dou as aulas. Quem dá as aulas são eles. E aí é a parte boa. A gente já sabe que a gente só aprende aquilo que a gente faz, a gente não aprende aquilo que a gente ouve. A gente só aprende aquilo que a gente faz. E eu preciso fazer com que eles botem a mão na massa e eles façam as coisas. Então, eu estou sempre na escola. Eu participo toda semana, quase toda semana. Tem semana que eu não participo. Quase toda semana eu estou lá. Mas eu não faço nenhum papel. Eu só coordeno, eu só fico de olho. Todos os papéis, todas as aulas são feitas por eles mesmos, porque eles precisam praticar. Então, ali eu estou gerando autonomia, porque é o que me cabe. A responsabilidade é deles, mas a autonomia está sendo gerada ali. O que eles fazem nessa aula? A aula hoje tem 4 papéis, tá? O primeiro papel a gente chama de experiência, que é o primeiro papel que a pessoa assume quando ela entra. Ela vai, em algum momento, ela vai contar a experiência, alguma experiência dela dentro do negócio. Depois que ela faz esse papel adequadamente, ela passa de ano, né? Digamos assim. Ela assume outro papel, onde ela vai dar treinamentos nessas aulas, tá? Esse treinamento, óbvio, a pessoa geralmente é nova, não tem conteúdo. Nós damos um conteúdo para ela, ó, ouve esse áudio, né? E baseado nesse áudio você monta um treinamento. Depois que ela faz esse papel adequadamente, ela passa a mostrar o plano nessas aulas, tá? E esse plano, obrigatoriamente, ele tem que ser um plano virtual, ele tem que ser uma simulação de um plano virtual, não pode ser a simulação do tipo, encontrei o cara no café, eu fui na casa da pessoa. Não, é sempre, ó, eu conheci a pessoa no Telegram, eu conheci a pessoa no Instagram, eu mostrei o plano pelo WhatsApp, sempre alguma coisa virtual, justamente para treinar ele a abrir rede no Brasil inteiro. E o quarto papel que ele vai fazer é o de moderador da sala, é o de coordenador dessa galera. Coordena o horário, as atividades, é responsável pelo entendimento da sala. Então, ele entra nessa escola, quando ele entra na escola, ele já está vendo os alunos mais velhos, que vão ensinando as coisas para ele. E ele vai envelhecendo, né, dentro da sala de aula, vai se tornando mais velho e vai ensinando os novos. E quando ele termina o papel de moderador, ele já tem todo o conhecimento para ele abrir a escola dele, numa ferramenta gratuita, com a rede dele, com quantas pessoas ele quiser. A gente recomenda no mínimo 4, mas não precisa mais, não precisa as 10 para estar abrindo. E ele já consegue abrir a sala dele. É fácil fazer com que as pessoas abram sala? Não, não é. Mas como eu combinei isso antes dela começar, é mais fácil. As pessoas saem com a vontade, com o desejo de abrir as suas próprias salas, tá? Outro ponto importante, quanto tempo demora o curso?
O curso é por aluno, não é por sala, tá? Não é, a minha sala começa tal dia e termina tal dia. Não é assim. O curso é por aluno. O aluno que começa hoje, ele é a primeira aula dele, ele tem no mínimo 16 aulas. O aluno que começa daqui a 5 semanas é a primeira aula dele, mas desse que começou hoje vai ser a 5ª aula. Então, é um curso que é cíclico, por isso que ele nunca acaba. A pessoa entra, o aluno sai, mas nós estamos sempre ali, né? E aí tem gente que fala assim, mas você vai dar sempre a mesma matéria? Eu falo, exatamente, sempre a mesma matéria. É sempre a mesma matéria. É igual um colégio. Imagina se minha filha agora vai lá para o 1º ano e aí os professores falam assim, estou cansado de dar essa matéria, eu vou mudar, não vou mais ensinar as crianças a ler e escrever. Não pode. O professor que dá aula no 1º ano, no colégio, ele dá sempre a mesma aula, mas nunca para os mesmos alunos. Então, essa que é a parte importante. A minha escola, hoje, que eu tenho, ela é sempre o mesmo conteúdo. O conteúdo é sempre igual. O que muda são os alunos. Então, eu tenho gente entrando, cursando, ele está saindo. O aluno não tem repetição do conteúdo, mas eu dou o conteúdo repetido, porque é uma escola, tem que ser sempre aquele conteúdo para as pessoas aprenderem, passarem por lá e sair, tá? E aí, a gente tem as pessoas realmente engajadas. Forma-se um grupo, as pessoas, é tudo crossline, porque são todos frontais ali que eu tô trazendo. Alguns deles falam, posso trazer 2 ou 3 para cá para a sala? Mais fácil você montar a tua sala, né? Eu te ajudo, vamos lá, a gente monta junto aí, para que a gente monta e eu saio, tá? E você toca. E é assim que a gente vai fazendo, tá? É assim que eu tenho feito. E hoje a gente tem bastante sucesso. Hoje, a gente está num ritmo de trabalho, a gente patrocina bastante gente. E a gente tem contato com bastante gente da rede, com muita gente de profundidade. A escola de B3, para a gente, não é uma forma de motivar as pessoas, tá? O coitadinho, tanto potencial, eu vou colocar ele na escola para ele motivar. Não é assim que a gente trabalha. Participar da escola de B3 é um prêmio para a pessoa, não é uma motivação. Então, a gente chega e fala assim, se você fizer isso, isso e isso, você vai participar da escola de B3, que é uma mentoria semanal que a gente vai ter, por pelo menos 4 meses. Algumas pessoas ficam um pouco mais. Por pelo menos 4 meses, você vai ter uma mentoria semanal. Desde que você faça por merecer. Porque se não fizer por merecer, não adianta. Dá certo com todo mundo? Não dá certo com todo mundo. Mas com muita gente dá, porque a gente tem bastante escola de B3 rodando hoje. Nem todas desta forma, tá? Algumas sofrem adaptações, algumas mudam um pouquinho, mudam um pouco ali, mas o fato é que, como a escola de B3 é uma estrutura da própria pessoa, se ela quiser fazer diferença, ela pode fazer. Não é minha estrutura. Eu estou dando uma orientação, mas ela vai tomar as decisões, porque aí é a responsabilidade. Então, tem gente que abre a escola e fecha a escola, tem gente que abre e não quer que nenhum aluno saia, então fica segurando todo mundo ali, né? Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem. A gente já abriu um monte de escola aí, passamos por várias experiências, mas a nossa, né, que a gente trabalha é dessa forma, tá? Não é um processo que eu falo assim, é super tranquilo, galera, todo mundo pode fazer, mas eu digo que é um processo que para a gente tem ajudado bastante, tá? E os alunos que frequentam a escola de B3 com a gente, que estão lá toda semana, a gente tem assunto de metas, a gente tem várias coisas, a gente está fazendo live no YouTube de plano de treinamento, né? Então, a gente tem lá um checklist que a gente vai fazendo com a galera do que eles precisam aprender, né? E aí tá legal, porque a galera tá evoluindo. Então, a gente tá aos poucos, né, fazendo algumas adaptações aqui, as outras ali, mas a gente está chegando num nível muito legal, que realmente a galera está produzindo mais, beleza? Galera, falei muito mais do que deveria, né? Agora já são 3 horas, eu queria ver se tem alguma pergunta para eu responder antes que acabe o tempo. Lá, vamos lá. Deixa eu entrar aqui, ó. Vamos ver aqui. O Ricardo está perguntando. Então, o B3 é sempre um bloco módulo de 16 reuniões?
São, basicamente são, tá, Ricardo? A gente tem 16 conteúdos diferentes, tá? Mesmo o conteúdo, caso o conteúdo se repita, também não tem problema, porque vamos supor, numa sala que tem 8 pessoas, a gente vai dar um conteúdo que é o áudio chamado Os 4 Gerentes, tá? Aí a pessoa vai e ela dá um treinamento. Então, hoje é você que vai dar o treinamento dos 4 gerentes. Aí você dá esse treinamento. Daqui a 16 semanas, a 17ª semana vai ser aquele áudio novamente, tá? Vamos supor que você ainda esteja lá. Cara, não é você que vai dar esse treinamento, vai ser outra pessoa e você já não é mais a mesma pessoa. Então, mesmo que o conteúdo se repita, ele sempre vai pegar as pessoas diferentes em momentos diferentes, tá? Então, basicamente, hoje o que a gente tem é isso. São 16 conteúdos que a gente tem por aula. Não é que é um conteúdo do tipo assim, olha, hoje eu vou ensinar tal. Não, não é isso. Ali é tudo na prática. A gente sabe o que a gente está ensinando, tá? Para as pessoas, mas elas não sabem que hoje você vai aprender sobre comprometimento. A gente não fala isso. As pessoas aprendem ali praticando mesmo, tá? Que mais? Onde que eu vejo aqui agora? Deixa eu ver se é aqui. Que tinha mais pergunta. Não, cancela mais. Cadê? Bate-papo aqui. Vamos lá. Se o aluno não estiver pronto após as 16 aulas, tá? Ricardo, se ele não estiver pronto após as 16 aulas, na verdade, assim, ele vai estar, mas talvez não após as 16 aulas, né? Porque se tem alguma das tarefas que ele não vai bem, a gente fica repetindo aquela tarefa até ele ir bem, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que eu sempre falo, mínimo 16 semanas, tá? Porque tem gente que na primeira o cara já vai bem em tudo. Tem gente que fica repetindo, né? O cara, ele não está mostrando o plano legal. Então, ele não vai mostrar só 2 vezes, ele vai mostrar 4, 5 vezes, em dias diferentes, tá? Então, o curso dele atrasa um pouco, né? Agora, se a gente percebe que realmente ele não está indo bem por falta de responsabilidade, né? Ou seja, o cara está lá treinando dar o plano. Ele está treinando mostrar o plano ali com a gente. Por que ele está treinando mostrar o plano com a gente? Para ele poder mostrar o plano fora dali, né? E se faz 2 meses que ele está mostrando o plano e não está mostrando o plano fora, é porque ele não está com vontade de mostrar. Então, o que a gente fala? A gente tem uma conversinha. Por isso que a sala é pequena, para a gente ter contato com cada um e falar, olha, cara, você realmente não parece que está com vontade, né? Ah, não, é que eu preciso me organizar, é que isso, que aquilo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te caminhar para a formatura para que você tenha todo o conteúdo e depois, a hora que você tiver organizado e tudo mais, você parte para frente. Mas o conteúdo você já tem, né? Então, não é que eu vou expulsar de qualquer jeito, mas eu vou medindo ali, né, a responsabilidade de cada um. Lembra que eu falei que eu só trabalho com pessoas que são autônomas e responsáveis? Então, o que acontece? A escola de B3 é um excelente medidor para mim, tá? Nem todos vão sair dali autônomos e responsáveis. Autônomos, sim. Responsáveis, não, tá? Responsáveis, muitos não saem, e aí já é a resposta que eu preciso para saber se eu trabalho com ele ou não trabalho com ele, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Ricardo, tá fazendo muita perguntinha hoje, hein? Muito bom. Legal, muito bom. Escola de B3. O checklist pode ser compartilhado? Pode sim, Ricardo. Eu estou fazendo uma modificação nele, cara, para apresentar para os outros, para as outras escolas, tá? Para os outros donos. Então, assim que ficar pronto, eu te mando, tá? Mas tem checklist do tipo... Vou até mostrar aqui, ó, que ele está todo rabiscado aqui, a nova versão. Cadê? Aqui, ó, ele está todo rabiscado. Não sei se está conseguindo ver aí. Espera aí que sumiu aqui, ó. Não sei se está conseguindo ver, mas está todo rabiscado aqui, ó. Então, tem checklist do tipo, né? Divulgar a Emma nas redes sociais, comprar 100 pontos no mês, fazer uma lista de nomes, né? Ter o quadrinho de metas mensais, que é o que a gente trabalha, ter pelo menos um B1 na equipe. São checklists que a gente vai tratando, né? Ter pelo menos 6 frontais, coisas desse tipo, tá? Então, quando ficar pronto, eu compartilho. Nada disso aqui é segredo, tá? Então, Migoto, é mais ou menos como a dúzia diária, né?
é que aqui é do tipo... Não é que ele vai ter que fazer isso sempre, são atingimentos que ele precisa, tá? Você precisa ter uma conquista, você precisa, por exemplo, montar um plano de trabalho. Você vai montar uma vez só, porque isso é você ser autônomo. Se você vai seguir ou não é questão da responsabilidade, mas você vai ter um plano para você seguir, tá? Mas é basicamente isso, tá? Legal, beleza. Aí, vamos lá. Então, Ricardo, depois me cobra isso, tá? Aí o César está perguntando que instruções você dá para desenvolver B2? César, a instrução que eu dou para desenvolver B2 é o seguinte, cara, é como eu faço para eu desenvolver novos B2, tá? Como é que eu faço para desenvolver novos B2? Eu expliquei o projeto Emui para a pessoa. Você entendeu que você, para conquistar a liberdade, a renda passiva, tal, você precisa construir uma equipe? Entendi, beleza. Então, vamos lá. Quem que você vai convidar para a sua para fazer parte da sua equipe? Me dá aí uns 10 nomes. O João, Pedro, Maria, né? Agora vai lá e mostra o plano para eles. É assim que eu vou formar um B2, né? Você não pode ir comigo? Claro que posso, mas não vou. Porque se eu for, você não vai ser autônomo, né? Assim, você não pode ir comigo pelo menos uma vez? Cara, eu não gostaria, não, porque você tem total capacidade de fazer isso sozinho. Se você insistir muito, eu vou, mas eu vou contra a minha vontade, né? Então, assim, eu não mostro o plano com as pessoas. Eu sei que é diferente de tudo que a gente ouviu até hoje na Pronet, mas eu não mostro plano com as pessoas da minha rede. Eu não vou. É raríssimo, é exceção. É exceção. Se eu vou no ano 2 vezes, é muita coisa. Eu não vou mostrar plano para a galera, tá? Mas aí é mais fácil ele patrocinar quando você vai. Justamente por isso, tá? Porque se eu for e patrocino e depois ele vai sozinho e não patrocina, o que fica na cabeça dele? Nossa, o Hélio é necessário. O Hélio, ele é o bonzão aqui, então eu vou precisar dele sempre na minha vida. Aí acaba com a minha liberdade. Eu não quero. Eu não sou diferente das pessoas. Eu sou tão bom quanto elas. Só que, Hélio, mas você mostra plano melhor do que eu. É óbvio que mostro. Eu faço isso há 14 anos. Quantas vezes você fez? 2. Pô, então, eu fiz 500, 800. Quando você chegar nesse número, você também vai ser. Começa agora. É assim que eu formo os B2, tá? Agora, o fato de eu falar, vai lá e mostra sozinho, não quer dizer que eu quero que se dane, não, tá? Então, o César, vai lá e mostra planos. Para quem que você quer mostrar plano? Eu vou mostrar plano aqui para Helena. Então, vai lá e mostra para Helena. Quando que vai ser? Hoje, às 4 horas. Beleza, 4h30 eu já estou te chamando. E aí, César, como é que foi o plano? Mostrou, não mostrou? Como é que você se sentiu? Tal, não importa se ela entrou ou não, tá? Isso é o de menos, né? Eu não quero o teu sucesso, eu quero a tua continuidade. Porque o teu sucesso, ele vem de você ficar bom. E você vai ficar bom se você continuar. Não é se você tiver sucesso logo de primeira, tá? Então, você precisa treinar. Ninguém fica bom logo de cara. Ninguém fala, mas eu não queria errar os planos. Cara, então você não vai fazer nunca. Esse não é um negócio só de acertar. Esse é um negócio de errar muito mais do que acertar. É de aprender em cima dos erros. Os erros não nos causam prejuízo. Eles nos causam fortaleza emocional. E aí é isso que você tem que fazer. Vai lá e mostra sozinho. E se a pessoa falar para você que você é besta, que você acredita nessas coisas, que onde já se viu e todos esses absurdos que a gente ouve, aí eu falo assim, César, vem aqui, volta aqui. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, limpa as lágrimas e vai de novo. Seja forte. Vai lá e resolve essa questão. Tá? Então, é isso daí. Por quê? Porque se a pessoa não aprende a mostrar plano sozinha, eu vou precisar ir mostrar com ela. Até quando? Até ela ficar forte. Ela não vai ficar forte. O dia que ela for mostrar um plano sozinho, é o dia que ela vai se fortalecer. Se ela não fizer isso, ela nunca vai se fortalecer. Ela nunca vai pular a etapa do medo, da ansiedade e do frio na barriga de mostrar um plano sozinho. Nunca ela vai pular essa etapa. E eu não posso estar com ela o tempo todo, porque senão ela não vai viver isso. E outra coisa mais importante, se a minha filha chega e fala assim, pai, eu estou fazendo uma lição de matemática aqui, está tão difícil. Eu falo, daqui que eu faço isso daí rápido, você só entrega e ganha. E ganha nota. Qual o gosto que ela vai ter da conquista? Não tem conquista. Se eu vou com o downline mostrar um plano para um amigo dele, e esse amigo entra, ele não tem o gosto da conquista, ele não tem o sabor da vitória.
Porque quem ganhou fui eu estava lá, eu dei os argumentos para o cara entrar. Então, ele não tem vitória. Então, cara, a gente precisa criar uma geração de conquistadores, de pessoas corajosas, não medrosas. Não pessoas que têm medo de falar com o amiguinho trocar de supermercado. Cara, não dá. Então, a gente precisa, na minha visão, tá? Eu falo assim com a minha equipe, que deve ter alguns aqui também, né? Então, é assim que eu brinco, galera. Como é que eu faço para formar B2? Eu falo, vai lá mostrar plano para o teu amigo. E se ele fala, eu não sei mostrar plano, eu ensino. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai falar isso, isso, isso e isso, você vai criar esse desenho, você vai falar isso aqui assim, assim. Você entendeu? Entendi. Eu falo, então mostra para mim, para eu ver se você entendeu. E aí a pessoa vai e mostra. E aí eu falo, beleza, agora vai sozinho. A gente tem uma pancada de perna B2, pancada de perna B2 autônomas. São responsáveis? Não necessariamente. Esse é um ponto que eu não consigo arrancar da pessoa. Pelo menos eu ainda não aprendi, tá? Gostaria de ter aprendido. Se o César, se ficou dúvida, você pergunta mais, tá? Ricardo, quantas escolas de B3 você costuma ter ao mesmo tempo? Ricardo, eu tenho só a minha, tá? E eu estava pensando em montar outra, mas aí ia me ocupar muito tempo, cara. 2 dias na semana, eu preciso prospectar mais, eu preciso trabalhar outras coisas também. Então, assim, eu abandonei a ideia. Eu estava já com a segunda escola praticamente pronta, com horário, né? Eu tinha 9 alunos nessa escola, então eu ia dividir, né? Ia ficar com 5 em uma, 4 em outra. Mas aí eu preferi segurar um pouco mais, não deixar ninguém entrar, esperar alguns saírem para a gente ter um fluxo melhor, tá? Então, eu hoje estou cuidando só de uma para eu dar mais atenção, tá? Paula está perguntando, usando o exemplo do seu novo de Florianópolis, como você orienta? Olha, baixo a Vox, ouço o áudio, leio o livro tal. Paula, excelente pergunta, meu amor. No meu canal, eu tenho 2 vídeos chamados... como é que chama? Patrocinei um novo e agora, tá? Lá é a minha forma de cuidar dos novos empresários. É a minha forma. Não estou dizendo que é a melhor, muito menos a única, obviamente, e não vai ser a que todo mundo vai gostar. E mesmo que use, não vai funcionar para todo mundo, mas para mim funciona, tá? São 2 vídeos. Então, eu tenho 10 etapas ali que eu cuido do novo empresário, tá? E quanto demora essa etapa? Meses até anos, tá? São 10 etapas. Então, basicamente, são 5 tarefas de aprendizado e 5 tarefas de construção. Então, os vídeos estão divididos assim. Tem as primeiras 5 etapas do aprendizado e depois as 5 da construção. Se você quiser, me manda uma mensagem aí no WhatsApp que eu te encaminho esses links, se a Mariana deixar, porque ela que é a tua platina esmeralda do coração, tá ok? Mas, basicamente, a primeira coisa que eu faço é instalar o iVox no celular da pessoa. Sem isso, já é o primeiro indício de que, se ela não está a fim de se capacitar, ali já é o primeiro indício de que ela não vai para frente, tá? Então, assim, não existe uma pessoa que chega pronta no negócio. Não existe. Todos nós temos muito o que aprender. E quem que vai ensinar? É o programa educativo, não é o Hélio. Porque se o Hélio ficar ensinando tudo para a pessoa, o Hélio nunca vai ser livre, tá? Então, exatamente, eu uso essas palavras quando eu falo com a minha rede. Me dê o direito de morrer em paz. É isso que eu falo para as pessoas. Me dê o direito de morrer em paz. Porque se você não aprende a fazer as coisas sozinho e eu morro, eu atrapalho a tua vida. E aí eu não vou ficar bem. Eu vou lá para a eternidade ficar com esse rabo preso aqui com você. Então, aprende a fazer isso sozinho para você me dar o direito de morrer em paz. Na hora que eu morrer, eu vou falar assim, ufa, beleza, ainda bem que ele não depende de mim. Então, me dê esse direito... Eu também quero morrer em paz. Olha, todo mundo que é do meu grupo que está aqui, viu? Vou repetir o Hélio, eu também quero morrer em paz, já estou velhinha. É isso aí. Se você não aprende a fazer, você não está me dando esse direito, né? Então, é bem isso daí mesmo que eu falo, tá? Então, peraí, deixa eu só responder aqui que... vamos lá. Então, Paula, aí você depois me manda
uma mensagem lá no WhatsApp que eu te mando esses 2 vídeos, tá? Então, primeira coisa é o programa educativo, depois é entender os básicos, depois comprar sozinho, depois tem escola de B3, e aí vai. Aí tem metas, né, que eu vou colocando de crescimento, tá? Livro, eu não bato muito forte em cima de livro, porque é algo que a gente trabalha, né? Até na escola de B3 a gente cita, mas eu não fico insistindo para a pessoa. Eu mando os livros para ela e o cara tem que ler isso aqui, se ela não quiser ler, novamente, né? Ler ela sabe, ela é autônoma na leitura, tá? Agora, se ela vai ler, aí é responsabilidade dela. Você disse sobre ensinar, mas ao mesmo os alunos que apresentam, como é isso? Ricardo, cara, assim, as pessoas, quando a pessoa entra, né, na sala, ela já vai ter outras pessoas, outros alunos mais velhos ensinando, tá? Fazendo os papéis que ela vai fazer lá para frente. Então, ele não vai aprender na teoria, ele vai aprender vendo as pessoas fazendo, né? E eu acho interessante que esses dias a minha filha chegou, eu falei assim, Aninha, o papai vai comprar comida, você quer ir comigo? Vamos lá? E aí eu fui com ela, né? Aí a gente foi no restaurante, compramos comida e levamos. Enquanto isso, a Fernanda ficou em casa, né? E aí, chegou lá em casa, ela falou assim, mamãe, nós fomos no almoçadeiro, né? Aí ela falou, vocês foram aonde? No almoçadeiro, o lugar que almoça. Cara, essa palavra eu não ensinei, a Fernanda não ensinou e ninguém ensinou. Como é que ela aprendeu? Ela tem 3 anos. Como é que ela aprendeu que aquilo era um almoçadeiro, né? Porque ela fez uma associação. Não foi com teoria, foi com prática, né? Ela pegou, né, algumas palavras, o que é um lugar para você fazer as coisas é com eiro, que termina, e ela colocou o almoçadeiro. Foi ela que determinou. Como ela hoje chega e fala assim, você viu, aquela pessoa, ela fazia isso, né? Ela não usa ainda, ela não fala fez, ela ainda não aprendeu. Quem falou para ela que a pessoa fazia? Ela interpretou, ela associou, porque ela está vendo. Então, cara, ela tem 3 anos e ela está enxergando e fazendo essas associações. Porra, você que está entrando numa escola de B3, você está vendo a galera fazer os papéis, você já está pegando a dinâmica. Cara, na 3ª aula, a galera já pegou a dinâmica de como é que funciona. E aí eu começo a demandar. Ó, você vai fazer tal papel, você vai fazer tal papel, você vai fazer isso, agora você vai fazer... E, obviamente, eu estou na sala, eu não faço nenhum papel, mas a gente vai lá no final da aula, nos intervalinhos, a gente fala, olha, isso foi legal, isso não foi, tal. E depois, né, no particular, eu dou o feedback do papel que cada um fez, tá? Mas são eles que ensinam. Então, o cara que está ensinando, ele não é novinho, tá? Ele já está lá fazendo há um tempo. Ó, a Rejane participa, né, de uma escola de B3 também, e ela sabe, né, como é que funciona. As pessoas vão aprendendo ali na prática, tá? Não é tão difícil assim, não. Cada líder de escola pode desenvolver o próprio plano acadêmico. Ricardo, pode, cara, não tem nenhum problema, até porque o que eu quero é formar líderes, né? Eu não quero ter como é que fala assim, o mérito de, essa metodologia, ela é do Hélio. Não, eu quero que a pessoa cresça. Se ela vai crescer fazendo exatamente igual a mim, o problema é dela. Se ela estiver crescendo, eu juro que eu nem encho o saco dela, tá? Agora, se ela está com dificuldade de crescer, aí eu falo, beleza, vamos lá, por que a tua escola não está funcionando, né? Porque o pessoal reclama que é sempre o mesmo material. Então, por que é sempre o mesmo material? O material ele tem que ser o mesmo, as pessoas têm que mudar. Então, eu vou orientando os donos de escola. Ele pode mudar o quanto ele quiser. Tem gente que faz, ao invés, eu faço um treinamento mensal, eu chamo um platina, a Mariana, inclusive, já fez para mim, eu chamo um platina de outra equipe para dar treinamento, tá? Na minha sala. Eu tenho toda a primeira terça-feira do mês é o dia de reconhecimentos, né? Onde a gente chama um platina novo e fala dos atingimentos do mês passado, da galera. E aí, tem gente que fala, não, eu não quero chamar outro platina, eu quero fazer um dia para a gente comentar sobre um determinado livro. Cara, a pessoa faz, cada um tem a liberdade. Eu não controlo, eu não estou franqueando isso para a pessoa fazer exatamente igual a mim. Mas se ela quiser sugestões, porque como a nossa escola funciona, se a outra estiver funcionando, cara, faz do jeito que você quiser. Se não estiver funcionando, então vamos conversar, vamos ver o que está faltando aí, tá? Essa que é a
ideia, tá? Legal, beleza. Ó, a Regiane está falando que fazer os papéis é um aprendizado enorme, e é mesmo. O que você diz para a pessoa que mostra o plano e os kits e ela não tem dinheiro? Você diz, ok, tá bom. Ou você fala, Paula, cara, isso é uma visão minha, tá? Não é para ninguém fazer o que eu faço. Eu não estou orientando ninguém a fazer igual a mim, tá? Se a pessoa fala assim, cara, eu não tenho dinheiro para entrar, a minha resposta é, realmente, sem dinheiro não dá para fazer esse negócio. Eu espero que com o que você esteja fazendo dê mais resultado. Ponto final, acabou, vamos para o próximo, tá? Porque, sim, imagina só, a pessoa vai entrar na Amway, entrar na Amway é o menor dos problemas, porque é fácil patrocinar alguém. Se você pode até chegar e falar assim, eu te dou o kit, então. Beleza? Beleza. Então, vai lá, faz 100 pontos no primeiro mês, ou 300 pontos no primeiro mês, para você conseguir girar. Pô, ela não tem R$30 para entrar, ela não tem R$30 para ela... imagina só, ela não tem R$30. Se ela não tem R$30, é nítido que tudo que ela está fazendo está errado. Porque, porra, não importa a idade dela, ela não tem R$30. A pessoa tem lá 40 anos nas costas, o cara trabalha, né? E fala assim, entra no negócio, eu não tenho R$30. Pô, então para que você trabalha, cara, se você não tem dinheiro? O que você está fazendo está errado. Então você precisa fazer alguma coisa diferente. E você fala que não tem dinheiro para fazer alguma coisa diferente? Cara, é mentira, cara, é mentira. Até, Paula, vamos levar para o outro lado, tá? E isso eu aprendi numa palestra que a gente assistiu do Elias, né? Ele falou o seguinte, se você encontra um mendigo na rua e você vai lá conversar com o mendigo, qual que é o cheiro que você vai sentir? É o cheiro de pinga. Cara, aquela pinga caiu do céu? Não caiu do céu. Aquela pinga, ele não pegou ela de graça. Ele comprou aquela pinga. Não deram para ele. Certeza que ele comprou. Então, não é falta de dinheiro que ele tem. O que ele tem é falta de informação, de conhecimento do que fazer com o dinheiro dele. Então, ele não precisa de mais dinheiro. Ele precisa de mais conhecimento. Então, tá bom. Você não tem R$30 para entrar na Amway. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar 10 horas de áudios para você escutar e saber como é que ganha dinheiro, e é de graça. Você ouve as 10 horas e bota em prática aquilo que você está ouvindo, cara, a informação é de graça, as pessoas não estão fazendo uso delas. A pessoa que não tem R$30, não falta para ela dinheiro, falta conhecimento, e ela não está estudando, porque o estudo é de graça hoje em dia. As pessoas não estudam porque elas não querem, não é porque elas não têm condições. Tempo elas têm, nem que ela estude na hora que ela acorda, na hora que ela vai dormir, na hora que ela tem que trabalhar, na hora que ela tem que estudar, na hora que ela está fazendo comida, na hora que ela está tomando banho, dá para estudar o tempo todo, porque o estudo é de graça, mas ela não está estudando. Então, quer dizer, ela não quer mudar de vida. E aí eu não trabalho com pessoas que não têm vontade de evoluir na vida, tá? Então, eu gosto de falar assim, né? Eu sou o maior aceitador de desculpas que existe, cara. Qualquer desculpa que a pessoa dá para não entrar, para não comprar, para não trabalhar, para não ir no evento, qualquer desculpa que ele dá, eu aceito. E aí eu falo que nem foi o Ricardo que falou aqui, next. Foi o Ricardo, né? Deixa eu ver aqui. Ricardo mandou next, próximo. Próximo. Você não tem, mas eu não quero que você tenha dinheiro, eu quero que você enxergue a oportunidade. Para isso você vai precisar estudar. Então, o cara não tem dinheiro, não vai estudar e não adianta. Cada aula de B3 costuma demorar quanto tempo? Ricardo, a minha dura 2 horas, tá? Das 8h30 às 10h30, tá? Mas o que eu combinei com a galera da minha turma é que quem quiser, na verdade, fazer um acompanhamento de metas, entra meia hora antes na minha sala, tá? Então, das 8 às 8h30 é onde eu discuto metas com a galera, né? O que cada um fez esse mês, o que está faltando e tudo mais. Então, mas essa programação demora 2 horas, tá? Beleza. Isso aí, galera. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Pitucha, Mariana, era isso mesmo que vocês queriam? Eu acho que eu vou começar a fazer um negócio hoje, né? Olha, Hélio, impressionante. Realmente, as suas colocações foram todas reais, vividas, experimentadas, né? E é isso mesmo que acontece. Eu concordo com você.
tanta gente fala, não, mas a pessoa vai cadastrar com R$29, desculpa, exceto se ela diz assim, não, eu vou fazer esse cadastro, mas eu já vou fazer o pedido de outros produtos que eu não quero kit. Aí tudo bem, aconteceu isso comigo semana passada aqui. A pessoa falou, não, eu não quero nenhum kit, eu quero comprar outras coisas, tal, e fez na hora. Porque eu também acredito, não adianta, desculpa, gente, se a pessoa não tem condições de fazer o negócio. Vou buscar água, dá licença. Mariana, assume aí você. Hélio, você falou que tem quatro itens, experiência, plano, moderador, escapou um que esqueci. O segundo é o treinamento. Experiência, treinamento. O que é essa experiência? Dá para você explicar direito? Dá. A experiência é uma experiência dela com a Amway, tá? Qual é o objetivo desse papel? A pessoa está começando agora, ela está chegando na sala agora, né? Eu não sei se essa pessoa sabe falar em público ou se ela tem desenvoltura, entendeu? Ela precisa, de qualquer forma, se ela não aprender a falar em público, ela não vai conseguir evoluir tão rápido, tão fácil assim. Então, a primeira aparição dela é a experiência. Então, vamos supor que você está começando na minha sala agora, né? Você é nova na Amway. Você é nova na Amway, mas você já é B1 pelo menos, tá? Sim. Então, o que eu vou falar assim, Mariana? Eu gostaria que na semana que vem você fizesse o papel da experiência, tudo bem? Aí você vai falar, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Cara, conta uma experiência que você teve no negócio. Ou como você conheceu a Amway, ou como você foi contatada, ou como foi o seu patrocínio, ou como foi o primeiro pedido, ou como foi quando chegou a caixa na tua casa, ou na tua primeira reunião, ou na tua primeira convenção, ou o primeiro áudio que você ouviu, o que você sentiu. Eu não quero que você fale da Amway, eu quero que você fale de você. 5 minutinhos, né? É alguma coisa só para que você, né, comece a ficar desenvolta ali, né? Que você se solte. Esse é o objetivo desse papel, tá? E no começo, né, nos primeiros 2, 3 minutos, vai meio travado, depois vai bem. Terminou essa parte, são 5 minutinhos, né? Aí, o moderador da sala, por exemplo, é a Pitucha, vai falar, legal, Mariana, parabéns, tal. Galera, alguém tem alguma pergunta sobre a experiência da Mariana? Então, as pessoas começam a perguntar, é mesmo, Mariana? E aí, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E tal. E aí, você vai começar a falar um pouco mais, né? Você vai se soltar um pouco mais. O objetivo desse papel é a pessoa se soltar. Porque dali ela vai para os próximos, e os próximos são mais complicados do que isso. Ela já precisa ter alguma desenvoltura. Se ela vai bem nesse papel, ela faz só uma vez. Se ela não vai muito bem, ela faz 2, 3, até ficar mais tranquilinha. É o verdadeiro processo da duplicação mesmo, né? Porque é o que você disse. Se a gente tem que ficar fazendo... Eu conheço gente que fica fazendo pedido para o grupo inteiro. Fica fazendo pedido combinado para o grupo inteiro, passando para todo mundo, né? E aí não anda, a coisa não vai. E quando você fala da autonomia, realmente fazer o que tem que ser feito, né? É saber comprar, é fazer pontuação, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que hoje, para ganhar qualquer prêmio, a gente tem que fazer 300 pontos. Mas tem muita gente que não faz, não é? Tem muita gente que não faz. E a gente sabe que para crescer precisa ter essa duplicação. A pessoa precisa mostrar plano e precisa ensinar os outros a fazer as coisas. E é verdade, eu acho que é só a gente olhar para o que a gente tem nos nossos grupos, o nosso trabalho que a gente fez até hoje, é bem por aí mesmo. Tudo acontece dessa forma. Enquanto a pessoa não tem autonomia e responsabilidade, o time não cresce. Aí a gente vê, né, Hélio? Isso nós 3 vivemos, né? A gente tem aquela perna comprida, aí começa, alguém lá embaixo qualifica. O que acontece com a trempa de cima? Não ganha nada, porque não fizeram o seu processo, né?